Quando a pandemia de Covid-19 começou, eu comecei um projeto no Instagram chamado Mental Frames. Era um projeto que envolvia poesia e desenho. Eu tinha bastante poema já produzido, bastante coisa que eu já tinha feito, e eu gostava muito de ilustrar essas ideias. Mas ao mesmo tempo eu também queria continuar em produção, continuar criando coisas novas, e eu estava pensativo sobre o que eu ia trabalhar em cima. Então, eu pensei que seria legal trabalhar com alguma coisa que eu tivesse interesse, que eu gostaria de me aprofundar mais. E aí eu tive a ideia de me aprofundar um pouco mais em filosofia e estudar um pouco mais sobre isso. Eu achei que seria uma linha legal de seguir. E com isso eu escrevi esse texto. Quando a gente estuda filosofia, a gente geralmente começa pela antiguidade, né? Pela Grécia Antiga. A gente passa por nomes muito emblemáticos, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Primeiro eu escrevi sobre maiêutica, eu fiz um texto curto sobre isso. No caso, maiêutica, ou método socrático, é uma dinâmica, uma maneira que envolve perguntas e respostas, de se atingir um grau maior de sabedoria. Eu comecei escrevendo sobre isso. Depois disso, eu quis mergulhar na literatura para ver outros temas, para ver coisas que eu poderia explorar, que poderiam de alguma maneira ter algum conteúdo lírico e que eu pudesse transformar de alguma maneira em poesia e trazer de uma maneira, sei lá, interessante, didática, não sei, nova, criativa para dentro do projeto. Então eu li A República, de Platão. É nesse livro que existe a famosa Alegoria da Caverna. Quando eu li, eu fiquei me perguntando como é que aquilo ficaria em formato de poema. Como é que eu poderia pegar o que tem aqui e de uma maneira bastante fiel, bastante compatível com a descrição encontrada, com a maneira narrativa encontrada, eu pudesse desenvolver alguma coisa lírica, interessante, criativa em relação a isso. Então eu desenvolvi um poema inteiro sobre, que seria praticamente uma versão, realmente uma versão poética disso aqui, uma versão rimada dessa passagem. No escuro da caverna, debaixo da terra, ninguém sai, mas luz adentra. Homens aprisionados, suas vidas inteiras, de pescoços acorrentados, não viram suas cabeças. Veem o que há à frente, encaram uma parede. Por detrás deles, a luz chega, de cima de um morro, uma fogueira acesa. Entre eles e a fogueira, uma estrada ascendente, onde o muro se entremeia, sem eles saberem. Do outro lado do muro, transportadores levam estatuetas. Alguns falantes, outros mudos. Projetam objetos de pedra, de madeira. Além do eco e das sombras na parede, os encarcerados nada conheceram. É toda a verdade assim creem, a eles, homens comuns se assemelham. Esse trecho elabora o cenário que a gente encontra, que no caso seriam alguns homens acorrentados, que ficam virados de costas para um muro e olhando, né, em direção a uma parede de uma caverna, onde existem várias sombras que são criadas pelos objetos que pessoas carregam de um lado para o outro, na frente de uma fogueira, que é por onde tem a passagem da luz. E esses homens só conhecem isso. Eles só veem as sombras na parede. Eles não sabem que existe um mundo para além disso. Eis que então um deles se liberta, se vira e vai a outra direção. Sofrimento lhe consterna. Aprende a mover o corpo, e sente dor em cada movimento. A luz e seus olhos têm um encontro, atenção e deslumbramento. Alguém lhe fala, há mais realidade do que as silhuetas que vira. Sua vista está machucada, ele mal acredita. Tentam mantê-lo a observar, mas ele se desvia. Se volta que pode fitar, prefere o que conhecia. O arrancam à força, sobem e encosta. Ele se queixa contrariado. Só o soltam do lado de fora, livre e de olhos ofuscados. A princípio, se limita aos vultos, depois aos reflexos na água. Os próprios objetos vêm por último, e depois o dia e a noite estrelada. Aqui a gente tem a narração da difícil saída da caverna, desse momento complicado de entrar em contato com alguma coisa que é nova. Aqui está acontecendo uma metáfora, então a saída da caverna ela remete a uma ascensão do mundo sensível para o mundo inteligível. Isso seria o mundo das sensações para o mundo das ideias. Poderá o sol contemplar, saberá que ele tudo governa, tudo que ele pôde admirar, que nunca enxergara em sua caverna. Lembrará dessa época, de seus companheiros coitados, uma experiência soturna, enclausurado em si mesmados. Ainda se prêmios e louvor lhe oferecessem para que insistira, preferiria sofrer como lavrador do que viver como vivia. Se voltasse àquele lugar, as trevas o cegariam, ninguém iria o escutar, ele nunca sossegaria. Poriam-se ele culpar, Sair te estragou a vista, e se continuasse a tentar, alguém o mataria. Aqui a gente tem um gênio, né, incompreendido e solitário, que eu diria que é uma figura bastante recorrente, né? Eu fui bastante fiel às figuras de linguagem que aparecem no texto. Essa parte de preferir ser um lavrador do que viver como ele vivia,
e de recusar luxo e honraria para voltar ao estilo de vida antigo, é uma passagem que realmente tem no livro. Agora podia comparar o mundo e sua caverna sombria, a luz solar e a lareira em sua travessia. A subida fora a ascensão de sua alma, e embora subir se sofra, a elevação é necessária. No mundo inteligível, a ideia do bem é a última a ser apreendida. Aprendê-la é, porém, conclusivo. É a causa de tudo que de reto e belo exista. No mundo visível, ela engendrou a luz. No mundo inteligível, é ela que a soberania conduz. Dispensa a verdade e a inteligência, e é preciso ser vista para que se haja consciência, para que se haja com sabedoria. Eu gosto muito dessa colocação do bem como a ideia suprema. Eu acho que faz a gente refletir sobre a nossa capacidade de ser ética e acaba sendo uma passagem bastante profunda. Eu gostei muito desse texto, eu nunca tinha feito nada parecido e eu acho que seria interessante testar com outras coisas, tentar fazer alguma coisa semelhante com outros temas, não sei, acho que seria legal. Eu gosto muito de histórias em versos de cordel e eu acho fantástico a maneira como as pessoas conseguem estabelecer a narrativa se preocupando com esses detalhes de ritmo e musicalidade. Essa também é a razão pela qual eu curto muito, muito, muito álbuns visuais, sabe? Eu gosto muito quando as coisas conseguem ser arquitetadas com todo esse senso estético e ficam muito amarradinhas. Eu acho muito top isso. Chegou até aqui? Então dá like no vídeo, envia para um amigo, se inscreve no canal, clica no sininho. Eu vou deixar aqui 2 vídeos maravilhosos para você assistir. Um deles que o YouTube lê a sua alma com os algoritmos e fala: olha só, esse aqui é bom, ele vai gostar. E outro que é o mais recente, vou deixar minha cara aí no meio para você clicar aí no canal e conferir as outras coisas. Vamos lá. É isso aí, valeu e fui.